News. E agora nós vamos conversar com o líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB. Bom dia, deputado. Bem, bom dia, Marielle. Prazer estar aqui na Rádio T. Deputado, nessa semana a Assembleia Legislativa encerrou, o seu expediente, pelo menos de sessões, acabou nessa semana, e é claro que com muitos projetos sendo discutidos até de última hora. Qual é o balanço que o senhor faz desse ano na Assembleia Legislativa? Foi um ano de muito trabalho. Nós demos continuidade ao ajuste fiscal que nós iniciamos no final de 2014, e o Paraná vive hoje uma situação diferenciada em relação aos outros estados brasileiros por conta desse ajuste fiscal. Nós também tivemos que adotar algumas medidas nesse ano, claro que geram polêmica e alguma controvérsia, mas todos hoje estão vendo que o acerto das medidas que foram adotadas, porque o Paraná se destaca hoje, é um estado que fez a lição de casa. Nós demos um reajuste salarial para os servidores públicos em janeiro de 10,67%. Nenhum outro estado da federação deu reajuste para os seus servidores nesse ano. Estamos com salários em dia, antecipamos o pagamento do 13º, pagando metade desse 13º já no dia 30 de novembro. São 800 milhões de reais que ingressaram no comércio, via salário vira consumo. E como estão as contas do Estado para o próximo ano de 2017? As contas estão equilibradas? Elas estão equilibradas, nós estamos com as contas equilibradas. O Paraná tem um orçamento previsto de 59 bilhões de reais para 2017. E claro, a gente tem que reconhecer que há uma preocupação com a recessão que continua no nosso país. A política econômica do governo Temer, na minha avaliação, está errada, é uma política econômica recessiva, embora eu estou vendo que o governo está começando a adotar algumas medidas para poder estimular o consumo, estimular o crédito e fazer com que a economia gire, mas eu penso que é muito mais do que isso necessário. Tem que reduzir a taxa de juros, liberar dinheiro do mercado, estimular a construção civil. O governo tem que fazer investimentos, tem que proporcionar que o país volte a crescer. Deputado, o senhor destacou a questão do ajuste fiscal, e é claro que quando se fala em ajuste fiscal, a população lembra de impostos que acabam subindo, são taxas que incidem diretamente na população, como o próprio governador disse que teve que tomar medidas impopulares para poder ajustar o Estado. Mas, fora isso, o ajuste fiscal contempla também outras ações do governo que possam gerar economia. O que o governo fez para gerar economia, fora aumentar impostos dos paranaenses? Reduzir despesas, Reduzir despesa é mais difícil do que aumentar impostos. O maior gasto é com folha de pagamento? Folha de pagamento. O grande gasto que nós temos é com folha de pagamento, Nós estamos gastando 46,5% de toda a receita do Estado com folha de pagamento. Quando soma os poderes aí, o judiciário, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, daí, claro, passa dos 60%. O gasto com o pessoal, ele consome praticamente 95% de toda a receita tributária do Estado do Paraná. Nós temos aqui, claro, serviços públicos importantes e, ao mesmo tempo, grandes demandas, Ou seja, nós estamos gastando, em média, 34% da receita do Estado com educação, considerando a educação básica e o ensino superior, além de 12,5% na área da saúde. E crescemos muito também com os investimentos na área da segurança pública. E esse é um problema que tem que ser enfrentado. E é um investimento que não aparece, Porque mesmo que o governo faça esse investimento, nós temos vários municípios do Paraná com sérios problemas. São viaturas que estão estragadas, são policiais sem coletes balísticos, são presídios que estão superlotados, e são várias as regiões que estão com esse problema. Como demonstrar que o Estado está realmente investindo em segurança se na prática a população não sente isso? Primeiro, nós estamos contratando, agora esse ano, conclui a formatura de 2.200 novos policiais, que são chamados combatentes, policiais militares, e mais 600 militares que são bombeiros. Além disso, ainda essa semana, tomaram posse, já começaram o trabalho, 111 investigadores, para ser mais exato, 109 investigadores e 3 escrivães de polícia, para poder reforçar a estrutura da Polícia Civil. Também o Estado está comprando, agora, nesse momento, está fazendo um leilão para comprar
desculpe, não um leilão, um pregão para comprar 1.200 viaturas para a Polícia Militar. Nós vamos fazer uma grande substituição de viaturas, não é? Estamos também ainda enfrentando esse problema da manutenção das viaturas. Há um problema em relação a esse contrato com a atual empresa JMK. Esse é um problema que está sendo resolvido. Havia uma possibilidade de um sistema de locação de viaturas, né? Tanto foi é que feito. O governo iniciou isso, mas na região de Curitiba. Sim, foi feito. Para outros municípios não se estendeu. Ainda não, mas é um projeto piloto feito em Curitiba. O governo locou 200 viaturas, nem todas ainda foram entregues, mas as viaturas em Curitiba já estão circulando. Cerca de 100 novas viaturas já foram entregues. São carros leves, né? Não são veículos com custo elevado, um custo baixo, tanto de manutenção quanto de locação. E é uma experiência interessante porque essa viatura ela ficará 24 horas disponível. A viatura estragou, bateu, fez alguma coisa e imediatamente a empresa a locadora tem a obrigação técnica de substituir a viatura. Então você permanentemente tem viaturas rodando dentro da programação prevista operacionalmente pela Polícia Militar. E em relação à superlotação dos presídios, já que estamos falando de segurança pública, o que o governo pode fazer para solucionar? Nós tivemos uma entrevista há aproximadamente 2 meses com o secretário de Segurança, o Wagner Mesquita, e ele nos disse que são várias obras que vão acontecer no estado, são vários presídios que terão ampliação e outras construções. Mas, por enquanto, também não vimos nada na prática. Ao todo, são 20 novos estabelecimentos prisionais no estado. O estado tem recursos hoje, inclusive tem uma parceria bem sucedida com o governo federal e as obras, tem muitos desses presídios que estão em construção, né? Creio que até o final do ano que vem nós teremos 5 novos presídios construídos no estado do Paraná. Enfim, na verdade nós temos um problema sério nessa área, uma área que o nosso país teria que se rediscutir muito isso para poder encontrar uma solução. Porque, olha, se continuar no volume de presos que cada dia são apreendidos e encaminhados aos estabelecimentos prisionais, nós certamente vamos ter que daqui a pouco ter vagas, que não é mais para 30 mil, vai ter que ser vaga para 50 mil pessoas. Enfim, o custo é muito elevado também e o fato é o seguinte, ou nós vamos investir em educação ou nós vamos investir em presídio. Eu sempre parti do pressuposto: inadmissível é você ter uma sala de aula sem um professor, na esquina não tem um policial militar. Então, assim, entre o policial na esquina e o professor na sala de aula, eu pessoalmente prefiro ter o professor na sala de aula. Não, e para piorar, os presídios já estão lotados, deputados, ainda tem um monte de político engrossando essa lista de presidiários nos presídios, Já está cheio, em vez de trabalharem pela segurança pública, ainda vão aumentar a lotação dos presídios. Mas olha, do jeito que a Operação Lava Jato e outras operações estão trabalhando, certamente vão mesmo. E que eu acho muito saudável, diga-se de passagem. O senhor não tem preocupação em relação a deputados do Paraná, o próprio governo do estado, com algumas investigações também, não na Lava Jato, mas no caso, por exemplo, da Operação Quadro Negro, que investiga desvios da educação, a Operação Publicano, que investiga desvios na Receita, já foram citados, inclusive, deputados estaduais e o próprio governador chegou a ser citado. Como que a liderança do governo avalia isso? Primeiro, eu acho que não são verdadeiras essas informações, essas insinuações que foram feitas. O principal responsável por esse desvio, que é o dono da Construtora Valor, Eduardo Lopes, ele foi recentemente colocado em prisão domiciliar. O outro diretor envolvido, que é o Fanini, ele não ficou alguns dias preso e depois foi solto pela justiça. Ou seja, se os juízes estão tendo esse entendimento, na minha avaliação, esses boatos que circularam, essas informações, com certeza não são verdadeiros. Então, em relação ao governo do estado, eu quero repudiar esta informação. Por quê? Porque o governador Beto Richa foi ele que fez
a denúncia. Foi ele que tomou as providências quando a secretária de Educação informou de ter encontrado inconformidades em pagamentos. Quem instaurou um inquérito policial no NURSE foi o governo do Estado. Então, assim, quem denunciou, quem criou a Operação Quadro Negro não foi o Ministério Público, foi o governo do Estado através do NURSE. Então, assim, o governo é que tomou as providências para apurar o desvio de recursos de construção de escolas que acabou acontecendo. Em relação às contas do Estado, o senhor disse que as finanças estão equilibradas. Sendo assim, é possível dizer que o Estado não vai precisar fazer outro ajuste fiscal? Não será necessário mais uma vez subir impostos, por exemplo? Não, impostos não. Eu creio que a questão dos impostos já é um consenso que a sociedade paranaense não suporta mais nenhuma carga tributária além daquela que já tem. Já é uma carga tributária muito elevada. Nós temos que pensar em como diminuir os impostos, não em aumentá-los. O que nós temos que fazer é controlar a despesa, não é? Ou seja, manter o equilíbrio entre receita e despesa. Creio que esse é o maior desafio que o governo tem. Se em 2017 melhorar a economia, certamente melhorará ainda mais a nossa condição de gestão. Se piorar, nós teremos que adotar mais medidas restritivas ao gasto do dinheiro público, cortando despesas. E é difícil cortar a despesa, porque quando você corta a despesa, normalmente você está cortando ou em alguma questão essencial, ou algum tipo de benefício, ou uma política pública, ou da forma que a gestão está sendo feita, que acaba ferindo aparentemente um direito. Embora para mim, direito só é direito quando vale para todo mundo, porque quando vale só para alguns é privilégio, não é direito, não é? Deputado, até quando que a população do Paraná vai continuar tendo que engolir esses aumentos de pedágio? Recentemente tivemos um aumento entre 4% e 13% no valor do pedágio, ficou bem caro. O pedágio no Paraná já era caro e continua e está ficando cada vez mais caro. O governo não consegue controlar isso, sendo que muitas vezes as empresas sequer cumprem com aquilo que está em contrato, principalmente em relação às obras que elas têm que realizar para o governo do Estado, acabam aumentando o valor dos pedágios, mas a população não vê nada de melhorias na prática. Olha, eu entendo que o governo, quando eu digo governo do Paraná, de forma ampla, os governos, desde o governo que implantou, que foi o do Jaime Lerner, passando pelo governo Requião, o governo do Beto Richa, cada um da sua forma procurou enfrentar e encontrar soluções para o pedágio. Do governo Requião, eu fui líder, todos sabem disso, eu tive grande frustração, porque eu entendia que o Requião devia ter assumido o governo e ter decretado o fim. E ele dizia, né, que ou baixava ou acabava. E o Requião, na verdade, acabou se consolando com aquela situação e não tomou uma decisão nem outra. As concessionárias de pedágio entraram na Justiça, a Justiça Federal sempre deu ganho de causa para as concessionárias, elas conseguiram os reajustes tarifários na Justiça e não faziam as obras. O governo atual adotou uma postura diferente, começou a dialogar com as empresas e conseguiu começar a fazer as obras. Começou a duplicar aqui a BR-376, a rodovia do Café. Ontem mesmo, agora, semana, o governador Beto Richa esteve lá inaugurando 14 quilômetros da duplicação de Nova Esperança a Paranavaí, que era uma obra que, aliás, não estava nem prevista no contrato inicial, e Nova Esperança a Maringá. Então, assim, o governo está conseguindo, pelo menos, fazer as obras que estão previstas no contrato. Agora, eu quero dizer o seguinte, esse contrato termina em 2022. Até lá, as empresas têm que fazer as obras que estão previstas. Não vai ter renovação antecipada, porque as empresas já estavam se mobilizando para isso. Não vai, tanto que nós votamos, e nós conversamos já aqui na Rádio T sobre isso, nós votamos uma lei na Assembleia Legislativa alterando a Lei de Concessões do Paraná, onde, para haver prorrogação ou renovação dos atuais contratos, tem que ter a autorização da Assembleia Legislativa. E isso, na minha avaliação, é um fato muito positivo, porque eu duvido que vai ter um deputado na Assembleia com coragem de poder autorizar a renovação ou a prorrogação desses contratos que são abusivos, são contratos lesivos aos usuários. Então, certamente esse governo não fará nenhuma prorrogação e qualquer governo seguinte terá que necessariamente
se for querer fazer prorrogação, passar pela Assembleia Legislativa. É uma trava que nós colocamos dessa discussão sobre renovação ou prorrogação dos contratos. O senhor não acha que tem deputados que acabam se amarrando com essas concessionárias? Nós tivemos na Assembleia o lançamento de uma frente parlamentar em defesa, né, ou contra a prorrogação do pedágio, mas dentro dessa própria frente tinham deputados negociando com concessionárias. Aí como é que a população vai confiar? Bom, eu já disse isso, né? Eu não acredito nessas nem em frente e muito menos em CPIs, né? Já discutimos sobre isso. Já. E eu acredito muito que nós temos o poder fiscalizatório do DR, a AGEPAR tem que cumprir o papel dela, que é a agência reguladora, né? Essa nós temos que cobrar, inclusive, a forma de gestão da AGEPAR. O pedagiômetro já está funcionando? Não, ainda não, mas o pedagiômetro tem um prazo de 6 meses para entrar em funcionamento. Ele deve estar meio que vencendo já o prazo do... Se não me engano, foi na metade do ano que foi aprovado esse projeto. Então eu acho que vence no início do ano. Eu acho que o pedagiômetro tem que entrar em funcionamento. Essa é uma questão bem interessante que nós vamos estar cobrando. Nós estamos conversando com o deputado Luiz Cláudio Romanelli, líder do governo de Beto Richa na Assembleia Legislativa do Paraná. E, deputado, o governo de Beto Richa começou muito mal com o relacionamento em relação aos servidores. Isso já com greve que tivemos no ano de 2015, e a situação foi só piorando. E nesse ano, por conta de uma medida que o governo tomou agora recentemente em adiar a data base da categoria, preferindo priorizar progressões e promoções, é claro que acabou gerando um desconforto, mais uma vez, com os servidores. O grande questionamento da categoria é o seguinte: se ao mesmo tempo que o governo diz que as contas estão equilibradas, que o Estado não está no vermelho, que melhorou por conta do ajuste fiscal, por que o governo não consegue cumprir com o pagamento da data base, que não se trata de um aumento, e sim apenas de um reajuste da inflação, né, a reposição da inflação? Porque as contas estão equilibradas. Se elas não estivessem equilibradas, se elas tivessem superávit, daí sim era possível efetuar a implantação da data base. Mas não é obrigação do governo cumprir com isso? É obrigação, embora é assim. Vamos falar o português claro, né? A Constituição Estadual e Federal prevê uma revisão geral anual dos salários. Essa revisão geral anual, ela pode ser no valor global da inflação ou pode ser com 0,1%. O valor aí é uma questão de você ver se o salário que você está pagando para o servidor público é um salário que está no valor de mercado, do mercado de trabalho. Nesses últimos 6 anos, até agora, os servidores, vou dar o exemplo de professor da educação básica, né, que é o mais crítico, não é? Nesses 6 anos, eles tiveram um reajuste de 123% nos seus salários, 123%. Sendo que eles tiveram um ganho real, descontado a inflação, de 46%. Então, veja, os professores tiveram aumento real de salários. Agora mesmo, em janeiro, com o que foi aprovado, de fazer a implantação das promoções e progressões, uma grande parte de professores vai ter reajuste de até 30% no seu salário. E ainda nos meses seguintes, além de receber os 30% a mais, vai receber o valor dos atrasados. Ou seja, para a área da educação, a proposta da promoção e progressão, ela é muito positiva. O Paraná hoje, para dar um exemplo, nós já gastamos mais com a folha de salário dos militares que estão aposentados, são 167 milhões de reais por mês, dos que estão na ativa, que são 151 milhões de reais por mês. Nós, em 2023 está logo ali, nós vamos ter equilibrado, nós vamos gastar com os servidores ativos a mesma coisa que vamos estar gastando com os inativos. O senhor acha que os servidores não têm do que reclamar, então? Eu acho que o servidor público, considerando o que acontece no Brasil hoje, nos outros estados, na União, e inclusive considerando o que está acontecendo no mercado privado, o servidor público, ele é um privilegiado. Alguns aqui, inclusive, nossa, vão desligar o rádio de bravos do que eu estou ouvindo, mas olha, é só colocar a mão na consciência e ver que está com o salário em dia, está recebendo sua promoção e progressão, tem estabilidade no emprego e isso dá a ele um diferencial.
Agora, deputado, vamos falar um pouquinho sobre as articulações para as eleições de 2018. Sabemos que mal acaba uma eleição, já se começa a discutir outra, embora alguns digam, não, é muito cedo, sabemos que não é, e que já existe uma grande movimentação nos bastidores por conta das eleições para o governo do Estado, né, para 2018. Temos alguns nomes sendo citados. Como é que o senhor avalia esses bastidores? Temos a Cida Borghetti, que é a vice-governadora, como um nome que já citado também nos bastidores. Ratinho Júnior para o Senado, hora falam que é para o governo, hora falam que é para o Senado. Osmar Dias também. Como é que está essa negociação nos bastidores, principalmente com Osmar Dias? E também o senhor, né, que já disse também que poderá concorrer ao governo do Estado. Bom, Marielle, primeiro, claro, né, o nosso partido, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, é um partido que tem hoje 6 deputados estaduais, 2 deputados federais. Nós somos um partido que está se estruturando melhor no Estado. E a nossa pretensão, é claro, estar participando de 2018 a partir de uma participação forte na campanha, na eleição majoritária. É claro que nós temos bons nomes, não é? E nós vamos estar trabalhando nisso. Por outro lado, dentro desse cenário que você disse, essa semana mesmo, na segunda-feira pela manhã, na minha casa, nós fizemos lá um café da manhã, convidamos o ex-senador Osmar Dias, não é? E pudemos debater com ele o cenário, fizemos uma análise da conjuntura. E a bancada estadual, os 6 deputados estaduais do PSB e ainda o presidente estadual do partido, Severino Nunes Araújo, nós formalizamos um convite para o Osmar Dias ingressar no PSB e ser candidato a governador, para poder de fato construir, né, uma articulação importante aí, pensando no futuro do Estado. O Osmar Dias é um político independente, ou seja, ele tem uma característica própria, eu respeito os posicionamentos dele, não é? Nem sempre convergi com tudo que ele fez, até porque a minha ligação sempre foi mais com o PMDB, com o Requião, e nós disputamos a eleição contra o Osmar Dias, mas também, ao mesmo tempo, entendo que ele é no cenário político, ele é um quadro preparado, ou seja, é uma pessoa que conhece a realidade do Estado, não é? E, ao mesmo tempo, sim, você disse, nós temos o secretário de Desenvolvimento Urbano, o Ratinho Júnior, né, que é um nome popular, é uma pessoa também que tem procurado a contribuir com o Paraná. A vice-governadora Cida Borghetti, é uma mulher de fibra, determinada. Ou seja, nós temos nomes, tem o próprio Requião, o Requião Velho, que também poderá ser candidato a governador. Rossoni também diz que tem intenção de concorrer, chefe da Casa Civil. O PSDB, discutivelmente, tem o Rossoni, eu diria que o Rossoni é a principal liderança depois do governador Beto Richa. É que agora são pré-candidaturas, respeitando, né, o deputado Traiano, que daqui a pouco o Traiano briga comigo aqui de eu falar com o Rossoni, mas o Rossoni é um nome que está posto nesse cenário. Então, assim, e eu entendo que esse momento agora... E o seu nome também no cenário. Não, o meu nome tem sido posto por alguns, né, no sentido até generoso. Mas o senhor pretende disputar? Olha, eu gostaria muito, não é, de disputar uma eleição e ser governador do Estado. Agora, nós decidimos assim, preferencialmente agora, nós vamos trabalhar no convite que fizemos ao Osmar Dias. Foi uma decisão do partido, uma decisão coletiva. Vamos aguardar o posicionamento do Osmar Dias. Ele disse que até março, no máximo até maio, né, ele se posiciona em relação a isso. Se posicionou, né, aí nós vamos ter um quadro melhor desse cenário de 2018. Deputado, para encerrar, nós entrevistamos nessa semana o deputado Requião Filho, do PMDB, que é o líder da oposição na Assembleia Legislativa, e ele fez uma avaliação, obviamente, como o papel da oposição bastante crítico ao governo de Beto Richa, chegou a dizer que o governo foi incompetente neste ano e um governo de desgraças. Por um outro lado, o senhor diz que o governo de Beto Richa tem sido uma bênção. Por que o governo de Beto Richa tem sido uma bênção? Porque, veja, se você olha o cenário nacional, não é? Inclusive do governo federal, que é do presidente Temer, do partido do Maurício Requião, né? Eles são muito ligados, eles apoiaram o Temer para ser vice-presidente da República, apoiaram o Temer para poder ser presidente do partido. Eles têm uma relação muito próxima aí, e que tem uma relação. O sobrinho, inclusive, do senador João Arruda votou pelo impeachment
contra, a favor do impeachment da presidente Dilma, aliás, para surpresa de todos. O PMDB, eles são todos do mesmo partido. Então, sim, porque eles apoiaram primeiro a Dilma e depois votou contra. Na verdade, sim, nós estamos pagando aqui, o Brasil está pagando um pato de erros que foram cometidos graves aí. O que eu quero dizer, na verdade, é que quando eu digo que o governo Beto Richa foi uma bênção, quando você contrapõe o que acontece nos outros estados, né? E ao mesmo tempo o seguinte, né? Ele deve estar fazendo uma piada com isso, dizer que o governo foi uma desgraça para o Paraná. Desculpe, eu acho que, se falar com seriedade, acho que qualquer paranaense hoje reconhece que, com todas as dificuldades, o governo tem feito um esforço enorme, tem feito investimentos, as coisas caminham, o governo está com as contas em dia. Tudo isso é fruto de muito trabalho, de muita luta. Agora, quem se comporta como um avestruz, ou então fica olhando o próprio umbigo, e se olha no espelho, e se acha belo, embora o Maurício seja muito belo mesmo, é um rapaz muito bonito, desde pequenininho ele era bonito já, mas é assim, reconheçamos, ele fez uma piada de mau gosto, e sinceramente deveria pedir desculpas à opinião pública. O governador Beto Richa se reelegeu dizendo que o melhor está por vir, o melhor estaria por vir. O senhor acha que esse melhor já veio ou vem ainda? Bom, eu penso que está vindo aos poucos, né? Na medida que o Estado fez a lição de casa, fez o ajuste fiscal. Veja o caso do Rio de Janeiro. Se você falar que o Rio de Janeiro, o governo está uma desgraça, eu concordo. O governador ladrão lá, o ex-governador Cabral, tá, salvo que está sendo profundamente injustiçado, mas alguém que compra 15 milhões de joias para mulher com dinheiro vivo na Gainster, reconheçamos aqui, né? Ele não ganhou na Mega Sena, pelo que eu sei. Então, ele tirou dinheiro de algum lugar e, pelo jeito, tirou do Estado. Agora, você tem que ter um governo que possa estar pensando no povo, que possa estar fazendo investimento. E creio que isso é que faz uma enorme diferença, né? E o Paraná, cada dia que passa, a gente verifica que as medidas que foram tomadas, medidas duras, elas cada dia mais vão mostrando o acerto. Então, assim, a famosa frase, né, que é citada do Beto Richa, que o melhor está por vir, né, que foi uma frase retórica. Aliás, depois que da ele campanha, usou muito essa frase. Não, depois da campanha eleitoral, que ele até disse isso, já estava eleito quando falou isso, inclusive. Não foi antes de ser eleito, né? Citou, falou, olha, nós vamos ainda trabalhar muito. Agora, ninguém imaginava que o país, passada a eleição de 2014, fosse mergulhar na crise que nós mergulhamos. Ninguém. Nem o mais pessimista dos brasileiros acreditava nisso. E o fato é que nós, por causa da política, nos metemos numa grande enrascada, e hoje o custo que nós estamos pagando, toda a sociedade, é muito elevado. Mas quem paga essa conta mais não são os ricos, nem a classe média, que também paga um pedacinho da conta. Eu digo isso porque eu sou um cara de classe média. Quem paga a conta são os trabalhadores. São os que ficam desempregados. Esses é que estão pagando essa conta da recessão, do desemprego, né, do arroxo salarial. Veja, em 2 anos, reduziu-se em 9% a renda per capita do trabalhador brasileiro. É muito forte isso. Nós conversamos com o deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, ele que é o líder do governo de Beto Richa na Assembleia Legislativa do Paraná. Agradecemos mais uma vez a participação aqui no nosso TNews, deputado, e um bom dia. Um bom dia. Obrigado, Marelli, pela oportunidade. Agradeço aos amigos aí, ouvintes, né, que suportaram aqui a minha fala até o final aqui. Obrigado a vocês que nos acompanharam aí.